Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui, o professor Paulo Alexandre, o famoso Xandão. Estamos aqui para a nossa quarta aula de redação, falando sobre essa parte final que é a famosa conclusão ou proposta de intervenção de um texto dissertativo argumentativo. Então vamos a essa parte final que, na minha visão, na minha opinião, é a parte mais fácil que a gente tem para finalizar, né? E para concluir mesmo, né? Essa questão do texto, né? Então, muita gente pensa, né, até hoje, que não está ainda por dentro desses meios aí, né, educacionais, que o final de um texto ele vai ser feito por uma síntese, por um resumo. Não é assim. Desde que o Enem aderiu a esse final, então a gente faz o quê? No final, simplesmente você vai dar uma ou duas soluções para o tema gente proposto, né? Então, é um final simples, porém detalhado, né? E que a gente tem, assim, normas muito fáceis, né? Esse jeito é um jeito único, mas aí você pode também, na sua ordem, né? É, arrumar esse final e aí, dando a solução, é isso que vale. Então, a gente vai ver esses pontos aqui hoje com esse quarto vídeo, que é o vídeo final desse ciclo sobre a conclusão. Então, esse nome conclusão, que é o nome antigo, formal, né? Por quê? Porque nós temos aí ainda, né, a questão das partes do texto. Então, esse texto dissertativo, argumentativo, que eu sempre friso, dissertar, explanar, explicar, revelar, apresentar e argumentar, você vai aí pegar dois argumentos que serão vistos como a base, né? É aí a sua base para que você defenda a sua tese e o seu posicionamento diante desse tema que vai ser sugerido, né? Então a gente tem aí introdução, o primeiro parágrafo, a gente viu isso no vídeo 1, no vídeo 2 e no vídeo 3 a gente viu aí o desenvolvimento, né? Que são dois parágrafos, então o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2, o segundo parágrafo e o terceiro. E agora a gente parte para o quarto parágrafo, que é o parágrafo final, que é chamado de conclusão, ou, como eu disse, gente, proposta de intervenção. Então, essas quatro partes são únicas, é desse jeito que se faz, é desse jeito que deve ser sempre. O que é que vai mudar? A questão do tema, mas o jeito de fazer vai ser sempre o mesmo. Então, a gente tem aí esses quatro parágrafos na mesma folha, né? Então, a gente tem a formação original e oficial desse tipo de texto, né? A tipologia aí chamada de dissertativa argumentativa, ok? Vamos lá. Bom, então como eu falei, nós vamos ter essa conclusão ou famosa gente proposta de intervenção, ou seja, intervenção eu vou intervir, né? Eu vou dar soluções ou uma solução possível. Isso aí já é uma dica importantíssima. Você deve sim, né, dar uma solução que seria usada no nosso mundo físico, no mundo real e não no mundo ficcional. Então, cuidado com essas soluções, né? Não pode dar também, gente, soluções severas, soluções, gente, cruéis. Então, não pode isso aí, porque senão você vai levar a zero nessa parte final. Então, é a quinta competência do Enem. E aí você, se fizer algo desse tipo, que vai ferir os direitos humanos, você leva zero. Antigamente, né, dava zero no texto todo, mas agora não. Então, a gente tem esse zero na parte final. Então, a parte final é uma grande assim, oportunidade de você conseguir 200 pontos, porque cada parte dessa, né, cada competência vai valer 200 pontos para se chegar aos 1000, que todo mundo quer tanto. Então, nesse quarto parágrafo, você vai fazer o quê? Então, nós temos aí de 6 a 10 linhas, né? Por que tanta linha? Porque o final ele tem que ser detalhado, pessoal. Mesmo que você, se você der uma solução, você tem que detalhá-la. Se der duas soluções, pelo menos em uma você vai ter que fazer isso. E nas duas eu posso fazer? Pode, certo? Então a gente vai ver aqui o final, né, do texto que a gente já vem exibindo, para que vocês vejam como é. E depois, na aula online, a gente vai fazer uma né, conclusão ao vivo. Eu vou fazer junto com vocês. E a atividade, então, é exatamente isso. Esse texto, esse tema que vocês estão fazendo, eu pedi, né, o final, certo, pessoal? Então, não tem segredo nenhum. Conclusão, o nome é esse, de modo formal, mas a gente tem uma outra nomenclatura que é a mesma coisa. Então, gente, proposta, veja, eu estou sugerindo, né, isso propondo,
solução ou soluções para o tema, porque todo tema ele tem que ter sim solução, ok? Então é isso que nós vamos fazer. Então você tem aqui como iniciar a conclusão. Eu aqui tenho umas sugestões, né, de expressões, locuções que vocês podem usar quando começar o quarto parágrafo, né? Então tem aí, em suma, em síntese, por fim, por conseguinte. Eu só digo, né, sempre a vocês e digo muito nas aulas que não coloquem, evitem usar o famoso portanto. Não é que é um erro, certo? Mas isso já está fora de uso, é uma coisa comum. Então saiam do senso comum, né? Atinjam um outro nível. Então a gente tem aí, ó, mais de 5 exemplos como vocês devem começar o quarto parágrafo. Mesmo que você não comece dessa forma, mas você, durante o parágrafo, tem que indicar, dar um indicativo de conclusão, ou seja, algum conectivo conclusivo. Senão, você perde ponto, certo? Então tem que ter esse fechamento com uma dica, né? Com um termo desse tipo, que vai concluir, certo, pessoal? Então, tem aí ideias. O que é mais assim, formal, que é mais chique, como eu sempre digo. Então a gente tem aí o em suma, em síntese e por conseguinte, porque são tipo locuções, né, que não se usa muito. Então a gente tem isso aí para que vocês, né, escolham ou então mudem sempre, né? Então temos aí várias opções. Então escolha a sua e mãos à obra, ok? Bom, o que é que a gente pode, como é que vai fazer, né? Para o final. Então, atenção. Você pode dar, como eu falei, uma ou duas soluções, então um agente ou dois agentes, ok? Para cada agente dar uma solução e, se possível, você vai dar a solução com aquilo, você vai fazer essa ponte, vai ligar com o que você disse nesse texto, o que usou como argumentação, ok? Então a gente vai ter isso aí dentro do final. Bom, eu tenho aqui algumas sugestões também dos agentes, o agente junto, que é aquele, né, que vai ter uma função, e o agente separado, que equivale a nós. Mas aqui no caso é quem vai ter uma função. Tem aí família, escola, igreja, governo, as ONGs, o MEC, a mídia, enfim, você vai pegar esse tema e vai, né, escolher um ou dois agentes que tenham relação com o tema para que você faça a sua solução. Qual é o segredo? Não tem erro. Decorem, isso mesmo, decorem essas perguntinhas que eu tenho aí. Vamos lá. Quem deve fazer? O que fazer? Como fazer? Detalhamento e para que fazer. Então, você pode fazer nessa ordem ou não. Mas quando eu ou quem for ler o seu texto tem que perceber tudo isso lá no quarto parágrafo. Principalmente o que está aí em amarelo, é o detalhamento. Se você fizer com dois agentes, pelo menos um você tem que detalhar. Se fizer com um, obrigatoriamente você vai ter que fazer esse detalhe, né? Explicar mais, certo, pessoal? Bom, o que é que eu tenho aqui? Lembram desse tema, né? Então a gente vai agora fechá-lo, né? Eu vou exibir a parte final dele para que vocês tenham como exemplo de como se faz a famosa conclusão ou intervenção, certo? Então vamos ver aí, ó, pessoal, para vocês, né? Estão vendo que eu dei ênfase a alguns termos e eu vou falar agora. Como é que, né, a pessoa que fez esse texto começou? Tem aí, em suma, né? Então ela não foi logo dando a solução, ela usou uma frase de realce para dar uma ênfase. Pode ser também. Ela pôs assim: em suma, fazem-se necessárias atuação na atual sistemática educacional de condutores. Logo, vírgula, o Ministério dos Transportes, vejam, o agente, em parceria com as autoescolas. Então, autoescolas está aí de azul, mas você pode colocar isso, um fulano com o outro, mas isso conta como um agente, certo? Então aí é só um. As 4 perguntinhas: o que fazer, como fazer, e quem e para, elas estão aí. Vejam aí, ó. Agente, esse famoso ministério, o que é que ele deve fazer? Deve promover uma alteração da metodologia de ensino da direção. Então, o que deve fazer? Deve, certo, promover. Como fazer isso? Por meio de aulas mais dinâmicas e transversais, ou seja, que ultrapasse as áreas do saber.
né? Então, o que fazer é o, né, deve promover, como fazer por meio de aulas, né? E agora, toda essa frase aí em amarelo é o detalhamento. Ou seja, não vamos. Tipo, aqui a pessoa não disse só por meio de aulas, mas vamos explicar mais, vamos aprofundar. Então tem aí, usando recursos que deem autonomia aos alunos, demonstrando especialmente os riscos do uso de álcool e da alta velocidade. Então vejam aí, de usando até velocidade é o detalhamento, explicou mais. Não disse apenas como fazer isso. E no final é o para quê, ou seja, qual o objetivo, né? Para que eu quero dar essa solução? Né? O que é que eu quero atingir? Aí assim, vírgula. Então, não esqueçam de dar esses pontos, certo? Continuando e usar sempre conectivos, ok, pessoal? Então, vejam aí, assim, com o objetivo de promover um trânsito mais consciente e responsável, será possível alterar a atual conjuntura da violência nas vias no Brasil, certo? Então, é o quem, o agente, o que fazer, como fazer, detalhar esse como fazer e o para quê. Fazendo isso, você vai se dar bem e vai aí, né, ganhar a nota máxima no final da sua conclusão ou famosa gente proposta de intervenção. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.